Fala, meu querido, como é que você tá? Você tá bom ou não? Seguinte, vamos bater um papo nesse vídeo aqui sobre como calcular os custos que você tem com projeto e homologação. Essa é uma dúvida muito comum. O pessoal não sabe quanto coloca o preço do projeto. Na verdade, assim, na hora de calcular a nota fiscal de serviço, né? Que tem a nota fiscal de produto e de serviço. Na hora de calcular de serviço, ninguém sabe quanto que eu cobro por um projeto de tanto, um projeto de 10 kWp, um de 70 kWp. Dentro dessa nota fiscal de serviço, você vai ter custos com projeto de homologação e com instalação. Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar um método muito bom para você calcular os custos com projeto e homologação, beleza? Vamos lá então, direto para o conteúdo. Bom, o que você precisa pagar com toda a nota fiscal que você emite? Isso que eu já falei num outro vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui, depois você vai lá ver, tá? Mas basicamente, você calcula os custos que você tem, em cima desses custos você aplica uma porcentagem para pagamento de CAC, uma porcentagem para pagamento de imposto, uma reserva para pagar as despesas fixas e uma reserva para margem líquida. Tudo isso em porcentagem, certo? O que são os custos? Custo é tudo que está envolvido com a sua entrega. Duas perguntas que você pode fazer para você descobrir se é custo ou não uma despesa qualquer. Por exemplo, o cafezinho. Se você tirar o cafezinho, você consegue entregar o projeto funcionando? Tem integrador que não consegue, né? Mas piadinhas à parte, se você tirar o cafezinho, você consegue entregar o projeto. Agora, por exemplo, se você tirar as placas, você consegue entregar? Não consegue. Então as placas são um custo da nota fiscal de produto. Por exemplo, a homologação. Se você tirar a homologação, você consegue entregar o projeto? Não consegue. Então a homologação é um custo. Beleza? Quais que são os custos da prestação de serviços? Custos envolvidos com a nota fiscal de serviço. São basicamente projeto e homologação, que eu gosto de pôr num bolo só, e instalação. Beleza? Nesse vídeo a gente vai falar de projeto e homologação. Depois vai ter um outro vídeo só para falar de instalação, porque senão esse negócio vai ter 1 hora. Certo? Quais que são os custos, então, de projeto e homologação? A gente tem a nota fiscal de serviço. Dentro da nota fiscal de serviço, a gente tem custos nela. Quais são os custos? Projeto, homologação e instalação. Só que instalação não é um custo, né? Dentro a gente tem outras coisas. Então, dentro do projeto de homologação, a gente vai ter o quê? Vai ter mão de obra, que é o projetista trabalhando. Vai ter deslocamento e vai ter possíveis refeições, certo? Você vai entender ao longo do vídeo. Vamos então ver um passo a passo para você calcular esse custo com projeto de homologação, certo? Para depois você conseguir calcular o valor da nota fiscal. Você vai conseguir calcular a nota fiscal com precisão, sabendo quanto que você vai ganhar de dinheiro, quanto vai sobrar de lucro. Porque uma coisa muito comum que tem é o pessoal fala assim, de 1 a 3 kWp eu cobro R$1.000 por projeto, de 3 a 5 eu cobro R$800. Beleza, é um negócio totalmente genérico, que você não faz a menor ideia de quanto dinheiro está sobrando no seu bolso. Esse método aqui você vai saber quanto você está gastando e quanto vai sobrar de lucro para você, beleza? Você vai saber, vou conseguir colocar 60%, 70% de margem de lucro na minha nota fiscal de serviço. Porque na nota fiscal de produto a gente sabe que não dá, né? Produto é commodity, o seu concorrente vende a mesma placa que você, a mesma marca, então não tem como você colocar uma margem absurda ali. Agora na margem de serviço, você consegue se diferenciar, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo é você calcular a hora do projetista, tá? Você tem um funcionário aí na sua empresa, se você não tem funcionário, você é o projetista. Considere o salário que você tira de Prolabore. Quanto que você tira por mês? 2, 3, 4 mil reais? Você vai considerar esse valor, certo? E aí você vai fazer. Você vai considerar quantas horas tem no dia, né? Horas de trabalho, quantos dias úteis tem no mês, quantas horas trabalhadas no mês, que é esse vezes esse, certo? E aí, a partir disso, você calcula. Faz 4.000 dividido por 176, você tem 22,73. R$ 22,73 por hora trabalhada do projetista, beleza? Aqui você tem a hora do projetista. Segundo passo, é você definir as faixas de trabalho. Eu acabei de falar que não é genérico trabalhar com faixa de trabalho, mas você vai entender que nesse método não é tão genérico assim, beleza? Então você vai definir de 0 a 3, de 3 a 10, de 10 a 50.
Ó, o que eu uso aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Ó, essas são as faixas que eu uso aqui no método. De 0 a 3, 3 a 10, 10 a 50, 50 a 100, 100 a 500, 500 a 1 mega, 1 a 2, 2 a 3. Beleza? Essas são as faixas que eu uso aqui. Você pode colocar quantas você quiser. Ó, de 0 a 50, de 50 a 3 mega. Critério seu. Só que assim, não se apegue muito ao detalhe. Eu vou fazer uma de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 8 a 10, 10 a 2. Você vai ficar maluco e não vai precificar nada. E se você não fizer a precificação, você vai quebrar. Você precisa precificar. Então você precisa ter o mínimo, uma precificação mínima ali para você saber o que está acontecendo, quanto está sobrando de dinheiro. Se você não fizer, é a pior coisa que existe. Você está trabalhando na cega. E se você for fazer muito detalhado, você vai desistir e não vai fazer nada. Que vai ficar muito difícil. Você vai demorar 3 dias para fazer um orçamento, certo? Esse método aqui é rápido e suficiente para você ter uma boa ideia do que está acontecendo, beleza? Definiu as faixas de trabalho, calculou a hora do projetista, definiu as faixas de trabalho, agora você vai preencher essas faixas de trabalho. O que você vai preencher nelas? No projeto de 0 a 3 kWp, por exemplo, quantas pessoas estão envolvidas no projeto de homologação? Quantos projetistas vão trabalhar nisso? O tempo que ele gasta para fazer projeto e homologação e o tempo que ele gasta de visita técnica, que eu estou considerando que o projetista vai lá fazer a visita técnica. Tem empresa que tem um cara só para isso. Você vai calcular o número de pessoas, o tempo que ele gasta em horas para fazer o projeto de homologação e o tempo que ele gasta na visita técnica. Beleza? Isso para todas as faixas. Há um projeto de 3 kWp. Quanto? Um exemplo aqui, ó. Na faixa de... Espero que vocês estejam conseguindo ver aí, ó. Mas um projeto de 10 a 50, por exemplo, a faixa 3, é uma pessoa para fazer o projeto, ela demora 8 horas para fazer esse projeto, e ela demora 2 horas para fazer visita técnica. Há um projeto de 100 a 500 kW pico, é uma pessoa também para fazer o projeto, ela demora 16 horas de trabalho para fazer esse projeto, e ela demora 8 horas de visita técnica. Ela vai ficar o dia inteiro fazendo a visita técnica. Beleza? É isso que você vai ter que preencher para todas as faixas de trabalho. Maravilha? Fez isso daqui? Com isso daqui você já consegue calcular o custo com mão de obra. O que é o custo com mão de obra? É o tanto que você vai ter que pagar para o projetista fazer o projeto de homologação e quanto você vai ter que pagar para ele lá fazer a visita técnica. Basicamente, esse custo é quantas horas esse cara gastou para botar esse projeto para funcionar. De projeto de homologação e de visita técnica. Então, a gente deu uns nomezinhos lá atrás, né? Projeto de homologação PH, visita técnica VT. Então, e o HP é a hora do projetista. Então, custo com mão de obra, CMO, é o tempo de projeto de homologação, mais o tempo de visita técnica, vezes a hora do projetista. Muito simples de fazer. Continha de mais e vezes, beleza? Na planilha, se você preencher isso aqui uma vez, isso aqui você não precisa ficar preenchendo toda hora. Você preenche uma vez. Ah, Gustavo, não sei quanto tempo eu gasto para fazer o projeto, para fazer a visita técnica. Esses valores aqui são bons valores, boas médias, e você vai ajustando conforme a sua experiência. Ó, tô demorando 4 horas para fazer o projeto. Beleza, você diminui. Ó, tô demorando 16 horas para fazer um projeto de 4 kWp. Você aumenta isso aqui. Beleza? Mas preencher uma vez, dificilmente você vai ter que mexer depois, tá? Depois que você der uma ajustadinha, vai fazendo o projeto, vai conferindo, ó, tá batendo mais ou menos, beleza? Mas esses daqui são bons valores. São bons valores. Então aqui você consegue ter o preço com mão de obra, por projeto. Beleza? Se cair um projeto na faixa 1, é que eu não pus os valores das faixas aqui, mas por exemplo, faixa 3. Faixa 3 era de 10 a 50 kWp. Então o projeto de 30 kWp é faixa 3. Vai ser uma pessoa envolvida nesse projeto, ela demora 8 horas para fazer o projeto e homologar, e ela demora 2 horas de visita técnica. Com mão de obra, você vai ter R$ 227. Beleza? Mão de obra de projeto homologação. Certo? É o que a gente está aprendendo nesse vídeo aqui. Como calcular custo com projeto homologação. Relembrando, quais são os custos com projeto homologação? Mão de obra, deslocamento e refeição. Já calculamos a mão de obra. Vamos agora pro deslocamento. Você vai definir quanto que vai ser o custo por quilômetro rodado, tá? Isso aqui também não existe uma matemática exata para isso. Tem que levar em consideração muita coisa. Depreciação do carro, gasolina,
Aí, depreciação do carro, vai pneu, vai não sei o quê. Então, assim, para você não ficar maluco, igual eu disse, se você for no mínimo detalhe, você vai ficar doido e não vai fazer nada. Defina um valor aí, R$1, R$1,50, beleza? Tem que considerar pedágio também. Então, chuta um pouco para cima para você não perder dinheiro, ok? Se você tem um carro que bebe mais, considera mais. Se tem um carro que bebe menos, você considera menos. Tem gente que vai fazer visita técnica de caminhonete a diesel, tem gente que vai fazer de Renault Kwid. Então, a realidade da sua situação, você coloca um valor aí. Beleza? Vamos supor que seja R$1 por quilômetro rodado. Você vai calcular o custo com deslocamento. Qual que é o deslocamento no projeto de homologação? O cara precisa sair da empresa, ir lá fazer a visita técnica e voltar. Uma vez. Então ele vai e volta. Acabou. Beleza? Aqui nesse caso, o máximo de visita técnica que tem é 8 horas. Então o cara vai de manhã, fica o dia todo, volta no fim da tarde e está feita a visita técnica para qualquer tamanho de sistema. Se você quisesse colocar aqui, por exemplo, 16 horas de visita técnica, eu acho que não faz sentido nenhum, o cara ficar 2 dias fazendo uma visita técnica. Na verdade não faz sentido nenhum não, falei besteira, cada um faz no seu tempo. Mas se fosse 16 horas, você teria que considerar, por exemplo, hospedagem. Ou você considera hospedagem, se for longe, ou você considera aqui, no custo com deslocamento, 2 vezes. Ele vai, fica o dia todo, volta. Aí no dia seguinte ele vai, fica o dia todo, volta. Entendeu? E aqui ao invés de 2, seria 4. Beleza? Então, vamos deixar aqui no 2, porque no nosso exemplo todos são de 8 horas. 8 horas você faz em um dia, nem que seja o dia todo. Então, 2, ida e volta, vezes a distância em quilômetro, vezes o custo por quilômetro. Beleza? Se for, por exemplo, uma distância de 10 km, o custo por quilômetro é R$1. Vai ser 10 vezes R$1 vezes 2. R$20 de custo com deslocamento. Não tem segredo nenhum. E aqui o custo com refeição. A gente já calculou o custo com mão de obra, calculou o custo com deslocamento, falta calcular o custo com refeição. Quanto você gasta mais ou menos em média por refeição? Também depende. Tem integrador que gosta de pagar um almoço muito bom o projetista. Tem integrador que vai pagar um almoço baratinho. Então você coloca o preço que você quer. Quem está precificando é você. Você que é o dono da empresa. Beleza? Você quer colocar um rodízio de R$80 aqui? Você coloca. Define um valor e coloca. Beleza? Então definido o valor da refeição. Qual que é o custo com refeição? O número de pessoas. Qual que é o número de pessoas? Você já preencheu aqui, ó, o número de pessoas. Certo? Nesse nosso exemplo é tudo uma pessoa para fazer o projeto de homologação. Pode ser que você mande 2 pessoas para fazer visita técnica, por exemplo, certo? E aqui você colocaria 2. Então, o número de pessoas vezes o custo por refeição. Acabou. Não tem segredo nenhum. Se o cara vai ficar o dia todo, por exemplo, você pode pagar almoço e janta. Se o cara vai dormir lá e vai ficar 2 dias, você pode pagar almoço, janta, almoço, janta. Ou você não vai pagar a janta. Mesmo que ele fique o dia todo, você vai pagar só o almoço. Entendeu? Você vai brincando com isso daí. Mas define uma regra e usa ela para todo o projeto. Porque isso aqui você põe numa planilha e ele sai fazendo as contas para você. Você só vai definir isso uma vez. Beleza? Maravilha. Então a gente calculou o custo com mão de obra, calculou custo com deslocamento, calculou custo com refeição. Pronto. Os custos com o projeto de homologação estão aqui. É só você somar o que você calculou e você tem os custos com o projeto de homologação. O que você vai fazer com esses custos de projeto de homologação? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, para calcular o valor da nota fiscal, você precisa calcular os custos. Primeira coisa, o primeiro passo é calcular os custos. Isso aqui está no outro vídeo que eu falei para você ver depois. O primeiro passo é calcular os custos. Como que calcula os custos da prestação de serviço, da nota fiscal de serviço? Os custos são projeto de homologação e instalação. Beleza? A gente acabou de aprender como fazer um método de cálculo de custos de projeto de homologação. Certo? Ah, Gustavo, muita coisa, muito difícil. Como é que eu vou pôr isso na planilha? Meu Deus do céu, não vou conseguir. Vai sim, vai sim. Ó, só para te provar que dá para pôr na planilha, antes de eu colocar no Propossol, que o Propossol faz essa conta automática para você, eu vou te mostrar. Mas antes, tô te provando aqui, ó. Coloquei na planilha. Coloquei na planilha. Aqui tem projeto de homologação próprio, que é o método que eu te ensinei, certo? E tem o projeto de homologação terceirizado, que é o cara que tem a empresa, ele vende o sistema, só que ele contrata um engenheiro para fazer isso. E aí o engenheiro, geralmente, ele passa o preço sim, por faixa, né? De tanto a tanto eu cobro tantos reais por quilowatt-pico, de tanto a tanto eu cobro isso.
certo? Aí você só pega o preço que ele te passar e põe aqui. Tá aqui, ó, projeto homologação, custos, mão de obra, deslocamento e refeições. Beleza? Mão de obra por projeto, deslocamento por quilômetro, refeições por pessoa. Nesse caso aqui, um projeto de 40,32 kWp, vai ser uma pessoa para fazer o projeto de homologação. Ela demora 2 horas de visita técnica, certo? Faixa 3, tá aqui, ó. R$ 227 de mão de obra. R$ 227 de mão de obra. R$ 20 de deslocamento, certo? Que são 20 quilômetros. Considerei R$ 1 por quilômetro. E refeição nada, porque é 2 horas só, então ele vai e volta. E almoça daqui na sede da empresa, não sei, não vai considerar almoço nesse caso. Beleza? Se você não quiser considerar almoço, você não considera. Assim, você pode pôr mais coisa aqui, eu tô colocando o básico, que é o labor, mão de obra, o tempo do cara, a gasolina, o deslocamento, né? E a refeição. Ele precisa andar, precisa comer para fazer o negócio, beleza? É o mínimo que você precisa ter para você precificar. Agora vamos dar uma olhada no Propossol, como que ele te ajuda a fazer isso daqui. Abrir um projetinho aqui rapidinho, uma proposta para a gente fazer. O dimensionamento já calculou, dou aqui dimensionamento ok, ele já pula para precificação. A única coisa que você vai ter que colocar aqui é o preço do kit que você precisa pôr, porque senão ele não vai calcular, mas não é o tema do vídeo. Vamos colocar qualquer coisa. A única coisa que você vai ter que pôr é o deslocamento. Qual que é a distância da sua empresa até o local de instalação? Ah, é 10 km. Vai terceirizar o serviço? Não. Pronto. Você clica em precificar. Está calculado. Ele calcula aqui, ó, custos com projeto de homologação. Equipe, uma pessoa. Tempo de visita. Vou dar um zoom aí para te ajudar a enxergar. Uma pessoa na equipe, tempo de visita 1 hora, tempo para projetar 8 horas. Mão de obra tanto, deslocamento tanto, hospedagem não tem, refeições não tem, tá aqui, ó, total. Beleza? E onde que eu configuro aqueles valores que a gente preencheu nas faixas de número de pessoas, tempo de projeto de homologação, tempo de visita técnica? Vem aqui nas configurações, precificação e a gente tem aqui, ó, projeto e homologação. Você coloca o salário do projetista. Aqui as definições de projeto, quantas pessoas na equipe, tempo de projeto, tempo de visita técnica. As faixas não tem como mudar, são aquelas lá mesmo. E aqui os preços terceirizados que eu falei. Se você contrata um engenheiro, provavelmente ele já tem esses preços aqui. Ele te passa, você põe aqui e esse aqui já é o próprio custo, tá? Não precisa calcular custo de mão de obra, custo de deslocamento, custo de refeição. Beleza, Gustavo. Aprendi a calcular os custos com o projeto de homologação. Então aqui, ó, custos com projeto de homologação. Como que eu faço para calcular os custos com instalação agora? Propossol, se você quiser já faz, mas se você quiser aprender sozinho, clica nesse outro vídeo que eu vou deixar o cardzinho aqui para você. Mas, antes de ir embora, clica e abre ele em outra aba, mas vê o último recadinho que eu tenho para te dar aqui. Se quiser testar o Propossol, o link tá aqui. Deixa aí o comentário. Não curtiu, não se inscreveu ainda, né? Chegou até aqui, não curtiu, não se inscreveu. Então curte, você não sabe o tanto que me ajuda essa curtida sua. Se inscreve para continuar recebendo esses conteúdos que eu sei que não tem esse tipo de conteúdo no YouTube, que eu pesquisei antes de gravar. E é isso. Um abraço e até mais, velho.